Presbítero Peterson, Deus abençoe, seja bem-vindo. E nossa saudação costumeira, né? A paz de nosso Deus, Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, para os irmãos da Terceira Igreja, outros amigos também que nos acompanham, e tantos quantos possam ver esse vídeo, nessa live, como a gente sempre fala, em qualquer outro momento. Nós vamos utilizar hoje à tarde a palavra de Deus em Josué. Vamos falar de um dos grandes heróis da Bíblia e unir o útil ao agradável, falar do heroísmo do irmão, da bênção que foi Josué e também do que é a bênção da família hoje. Então nós vamos para Josué 24, na leitura bíblica. Josué 24, versos 14 a 16. Então, em Josué, o título do assunto é Renovação da Aliança. A palavra diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para seguirmos e servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Palavra de Deus para as nossas vidas, graças a Ele. Olha, irmão, Josué, como já disse no início, foi um grande herói. Ele até, na trajetória narrada pelo próprio livro, que não foi ele quem escreveu, né? A Bíblia às vezes narra, não se sabe quem escreveu, tal. Na minha Bíblia, é uma Bíblia Shed, ela traz um comentário dizendo que foi uma pessoa que foi anotando como testemunho todos os feitos de Josué, e aí nasceu e foi feito o livro, foi escrito o livro. Mas nessa questão das lutas, né? Josué nasceu lá no Egito, na época do cativeiro. Ele não é egípcio, né? Ele era hebreu, mas nasceu lá nessa época. E ele foi o comandante de Moisés, né? Ele foi o seguidor de Moisés, ele foi o fiel escudeiro de Moisés, né? Estava sempre junto ali em todas as lutas. E agora ele vai lutar as suas próprias lutas, né? Porque Josué disse, olha, Josué disse lá em Deuteronômio 31 que ele seria o seu sucessor e o abençoou, né? E a bênção de Deus sobre a cabeça dele é uma coisa que pesa muito. A bênção de Deus sobre nossas vidas é algo, é algo importante, né? É algo extraordinário. E no próprio capítulo 1 de Josué, nós lemos aqui o capítulo 24, que já é o desfecho do livro, o próprio Deus o comissiona, dizendo, olha, você vai vencer todos, eu só peço que você seja corajoso, tenha coragem de vencer todas as coisas. E eu farei grandes coisas no meio do seu povo. Então Josué, cheio de fé, cheio de coragem, vai então levar o povo para Canaã, para a terra prometida. Porque por causa do pecado de Moisés, que ocorrera no deserto, onde o povo passou 40 anos, acho que para sair do Egito, foram 600 mil homens, né? Não contava criança e mulheres, foram 600 mil homens,
Acho que dava para passar aí com 6 meses a um ano e meio, no mais tardar, para chegar na parte sul do Jordão, que era 2 territórios naquela época, né? E mais, por causa dos pecados do povo, em adorar outros deuses e não dar importância, muitas vezes, à palavra de Deus, e ao que eles próprios deveriam estar maravilhados em ver a glória de Deus nas suas vidas, a partir da coluna de fogo de noite e da nuvem que os protegia do sol no deserto durante o dia. Ainda assim, prevaricaram contra Deus, erraram, e o próprio Moisés, que feriu a pedra 2 vezes para sair água, né, com o povo tudo exigindo tudo dele, o Senhor disse, olha, você não vai ver, você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar lá. Então é Josué quem traz este povo, e ele avança e chega até o Jordão. A propósito, o nome Josué significa Jeová Salvador, né? Ele é um antítipo de Jesus, que é o mesmo nome, né, no hebraico, né, Salvador, né? E aí a consolidação dessa questão ligada à religião se dá quando Jesus vem. Não o reino, né? Não nação. Nação foi agora em 1947, né? Mas, naquela época, eram povos que tinham diáspora, que era um para cada lado, né? E Jesus veio confirmar o reino de Deus aqui na terra. A promessa de Deus era mandar Jesus para salvar o pecado do seu povo. Então, Josué traz uma palavra muito boa. Essa palavra que nós lemos já uma parte do discurso que ele faz antes de morrer. Ele já estava com 110 anos. E quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em outro vídeo, e como todo mundo sabe também, casa significa família, né? O nome, então ele, os descendentes dele, as pessoas que estavam com ele, serviriam ao Senhor. Mas Josué, nessa missão que Deus deu para ele tinha 2 coisas a fazer nesse encorajamento que Deus dá, que seria atravessar o Jordão para tomar posse de Canaã. Então ele teria que fazer isso e dividir as terras conquistadas, né? As terras conquistadas, a terra prometida, dividir para as 12 tribos de Israel, que tinham o nome dos filhos de Jacó, né? 12 filhos de Jacó levaram esses nomes. Não sei se Rubem teve, mas a maioria é tudo filho de Jacó, né? Agora, o grande problema, quer dizer, um problema enorme, principal, seria enfrentar todos os povos que já habitavam essa região, especialmente os dos mais fortes, que eram os amorreus. E todo mundo se juntava quando chegava um inimigo do quilate de Israel. Logo no início do livro, são mandados 2 espias, aquele episódio, aquela parte, né, de Raabe, da mulher Raabe, que esconde os 2 espias, e ela troca isso, ela faz ela pede que ela seja salva, porque ela diz, olha, está todo mundo aí temendo, porque nós sabemos quem é o vosso Deus, o que o vosso Deus fez por você, desde lá da abertura do mar, e agora também recente, quando vocês vieram para cá. Porque quando chegaram ao Jordão, o Senhor ordenou a Josué que parasse, e os sacerdotes levaram a arca para o meio do rio, e onde eles pisavam, a água se retinha. E era a época em que o Jordão estava em cheia, a época que eles passaram lá. Então a água foi toda esbarrada, foi toda retida, e o povo de Deus passou a pé enxuto, também no Jordão. E olhem os irmãos que esse número multiplicou bastante. Nós sabemos que no deserto
por disposição do próprio Deus, disse, olha, nenhum de vocês aí dessa geração vai para a Terra Prometida. Nenhum de vocês. Eu só escolhi aqui Josué e Calebe, mais ninguém. Veja que ele nem mencionou Moisés, porque Deus já sabia que o que Moisés ia fazer, ele também excluiria Moisés de chegar à Terra Prometida. Moisés apenas avistou e disse a Josué que dali em diante era com ele. Né? Então, eles mandam os espias e todo mundo lá já sabia o que ia acontecer. Então, tem a primeira grande batalha, que é vencer o Jericó, cidade grande, fortificada. A segunda cidade, que a primeira era Ai, bem maior do que Jericó. E o Senhor disse, olha, vocês vão fazer o seguinte, circuncidar todo mundo, porque os que nasceram no deserto não estavam circuncidados ainda. Depois disso, vocês vão se santificar e vão rodear a cidade 7 vezes. Depois os sacerdotes vão tocar as trombetas de carneiro. E depois vocês vão gritar. Quando gritar, os muros vão cair. E é o que aconteceu. E todo mundo temeroso, o soldado lutando com medo, você já sabe o que acontece, né? Ele vai perder. Depois vem o primeiro embate com Ai. No primeiro embate com Ai, dá-se o episódio de Acã. Que o Senhor disse, olha, vocês vão vencer Ai, mas não pegue nada de lá. Então, o que aconteceu? Então, vou mandar pouca gente, porque eles estão com medo mesmo. Aconteceu que eles foram derrotados. Porque na luta anterior, Acã pegou uma veste muito bonita, babilônica, pegou ouro, pegou prata, e Deus disse, olha, não pegue nada. Vocês vão pegar tudo que for de um tecido de prata, de ouro, de bronze e de ferro, mais nada. Então Acã levou, guardou na tenda dele, escondeu, enterrou. E aí, por sorte, ele era da tribo de Judá, aí Josué disse, eu vou ver onde é que está. E tudo que Josué fazia, Deus diz, eu estou com você. Eu vou mostrar as minhas maravilhas com você, para que o povo tema e saiba que eu sou o Senhor. E você vai ser engrandecido. Então, não tema. Então, eu disse, olha, quem desfizer ou quem não aceitar o que você mandar, será morto. Naquela época era simples assim. Então, o Acã foi descoberto, ele teve que confessar, entregou tudo e foi julgado pelo povo de Israel, todo o povo, numa campina. Ele foi apedrejado, ele, mulher, filhos, e foram mortos todos eles, apedrejados, e o que ele tinha também. Boi, jumento, camelo, ovelha, o que ele tinha também foi queimado, e depois jogaram pedras em cima e fizeram um monte de pedras em cima dele. É o que a palavra narra para nós. E é o que aconteceu naquela ocasião. Então Deus promete essas maravilhas ao seu povo, e nessa época aconteceu isso. Passar de pé enxutos, derrubar as muralhas de Jericó só na base do grito, né? E depois outra coisa bem maravilhosa, e mais ainda quando os reis lá do norte, liderados pelos amorreus, porque Josué lutou contra todos os povos que tinha ali. Amorreu, Jebuseu, Eteu, Ferezeu, Cananeu, ninguém queria sair de lá. Mas todos temerosos de um grande Deus que tudo pode. E é por isso que Deus se irritava. Porque dizia o povo, olha, eu sou o vosso Deus. Fora de mim não há salvação, fora de mim não há poder, fora de mim não há Deus. Os outros deuses têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala, e têm nariz, mas não cheira, e ouvido, mas não ouve. Eu sou o Senhor. E às vezes o pessoal ia atrás de outros deuses. Então isso ficava complicado. Mas com Josué à frente, e com esses exemplos que eram dados, Josué disse, olha, o Senhor me deu o poder e eu vou pedir a ele. Então, quando se juntaram 6 reis contra Josué, Josué fez o sol parar em um local e a lua em outro, até que ele vencesse todo aquele conjunto de reis que se juntaram
contra o povo de Deus. Lá morreu os mais 5. Aliás, quando começamos nossa fala na questão de ser herói ou não, o Josué venceu 31 reis, bem mais do que Moisés, né? Nas lutas que ele tiveram antes. Então, vencer esse povo era o primeiro desafio. E depois de se estabelecerem, agora dividiria, é a segunda parte do livro, agora dividiriam todas as terras para as 12 tribos de Israel. Então, depois disso, Deus dá, então, um descanso, né, para Josué. Sabemos que, eu já falei sobre o livro, não se sabe quem escreveu, já Moisés escreveu os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? São as narrativas de tudo que aconteceu com o povo de Israel, né? Então, fechando o livro, já no capítulo 23 para 24, Josué então chama todo o povo e passa um dia inteiro narrando para eles todos os feitos do Senhor e aconselhando a eles que não mais prevaricassem contra o Senhor. E não é que o povo estivesse em pecado novamente, mas ele então faz uma prévia. Olha, como está lá em Deuteronômio, narrado pelo servo Moisés, vocês não façam tal de seguir a outros deuses novamente. E se vocês fizerem, façam de acordo com a vontade de vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a vida de Josué foi todo um exemplo de como é ter um compromisso com um Deus que tudo pode. A vida de Josué foi cumprir a vontade de Deus em fazer aquela promessa de Deus ser cumprida, porque ele disse, eu vou levar vocês para esta terra, que mana leite e mel. Ah, mas está ocupado, o pessoal é gigante e tal, não tem essa. Eles viram e comprovaram que esses povos tinham medo, porque o Senhor, nosso Deus, é quem estava com eles. Então, Josué nos traz esse grande exemplo de vida, de vitória, e do que é servir ao Senhor. Então, Josué diz, olha, servir ao Senhor é você, como sacerdote do lar, como cabeça do casal, você tem que ter a autoridade que o Senhor te dá. Você não tem que ser autoritário, você tem que ter autoridade. É diferente. Você tem que criar, que levar a sua família, sendo você cristão, dentro dos ensinamentos do Senhor. Você, como cabeça do casal, como sacerdote do lar, não pode confundir tratar bem, amor, com covardia, com omissão. Você tem, dentro da sabedoria que Deus lhe dá, de dizer à sua família o que ela deve fazer, e ela deve fazer como você está dizendo. Modernamente, até um filho ou outro pode dizer que você é um ditador, né? É só como você está dizendo, só você que sabe, né? E graças a Deus, já para a minha idade, né? Já tenho 66, Marli tem 63, mas nós já somos de uma geração que temos mais de uma formatura. Não é como nossos pais do passado, que não tinham determinado tipo de grau de cultura, e tudo a gente era culpado e tudo vinha surra. Não é bem isso. Então, quando eles falam alguma coisa, a gente já sabe pela cultura que temos e pelo que aprendemos da palavra do Senhor. Então, conversar com a gente, venha com calma. Então, não só isso, mas o nosso Deus, ensinar a nossa família, que o nosso Deus quer compromisso de cada um de nós. E os filhos, então, que devem ser criados no caminho do Senhor, quando tiver maioridade, 18 anos, 20, aí tudo bem, você não quer mais,
o que é dito, o que Josué falou. Os que ficarem, seguiremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor significa temê-lo, ser obediente a Ele, né? Deus, nosso Deus é um Deus que quer exclusividade, porque você não sabe quem é o nosso Deus. Se você não sabe, tem que ler a palavra, tem que ler a Bíblia. Você não pode achar Deus em outro lugar. Deus está na Bíblia. A Bíblia é a escritura sagrada, é a palavra sagrada. É Ele quem mostra o que Ele foi no Velho Testamento, no passado, como Ele mandava agir, e como Ele é depois de Jesus. Que aceita, que perdoa. É totalmente diferente. Por isso que eu digo sempre que o livre-arbítrio veio com Jesus. Porque antes Deus não deixava passar. Com Jesus vem todo um amor sem medida. Vem todo um perdão sem medidas. Tanto que as pessoas fazem muita coisa errada hoje, não acontece nada. Então, vou continuar. Porque na época de Deus não era assim, não. Ou você é servo de Deus, ou povo estranho, não estava nem aí, nem estava chegando para povo estranho, povo que adorava deuses pagãos, então não queria nem saber. Então você entregava na mão do povo dele, e o povo dele até em menor número, e o povo de Deus sempre ganhava. Quem quiser ir depois, por gentileza, até pesquise alguma coisa em Josué, onde a palavra diz que um soldado, um israelita, botava 1000 para correr. Um soldado israelita botava 1000 para correr. Pense. Lembra de Golias, de Davi e Golias? Cara gigante, quase 3 metros. Todo armado, lança, escudo, não sei o quê, falando um monte de coisa. Golias foi sem nada, porque eu não estou acostumado com esse negócio pesado. Ele foi sem nada, pegou uma funda com a pedra e acertou a pedra no único lugar onde tinha uma brecha, que era a testa do cidadão gigante. E ele morreu. E com ele toda aquela arrogância daquele povo. É assim que Deus faz. Então é necessário que nós que servimos ao Senhor precisamos conhecer quem é o Senhor, como diz Oséias, o profeta. Vamos conhecer e continuar, prosseguir conhecendo quem é o Senhor. Porque senão você vai estar fazendo muita coisa errada pensando que está fazendo certo. Então, significa isso que Deus quer uma dedicação completa para Ele. Porque nós sabemos muito bem que tudo que fazemos, né, temos a ideia, temos a sensação, temos o sentimento de que Deus sabe. Tudo aquilo que você faz de errado, você sabe que errou. E o que faz certo, você sabe que fez certo. Só que, do que for certo, nós entregamos na mão do Senhor, porque tudo é dele. É por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que fazemos de mal é por causa da nossa carnalidade, do pecado. Tudo que fazemos de bom é porque é o Espírito Santo de Deus que atua em nossas vidas, porque nós não somos bons. Não é? O perdão, né, a compaixão, a misericórdia, o amor, a graça, tudo isso vem de Deus. E quando nós agimos desta forma, desta maneira, estamos fazendo a vontade de Deus. Então é a ação do Espírito Santo de Deus, que é um legado que Jesus deixou em nossas vidas, não ficamos órfãos, né? Mas sempre que suplicamos a Deus, o Espírito Santo de Deus, que age em nós para fazermos o bem. Então esse é o Deus que Josué disse que iria continuar, a família dele disse que ia continuar, então o povo todo disse, não, longe de nós. Nós vimos, nós presenciamos, nós vivemos todas as maravilhas que por seu intermédio Deus fez. Longe de nós ficarmos sem esse Deus. Porque ele estava dizendo, olha, os seus pais no passado fizeram tudo isso errado. Por isso que sofreram tanto e a geração foi toda dizimada, sendo necessário uma outra geração para chegar à terra prometida. Então ali a terra foi dividida, todo mundo pegou seus quinhões de terra, e então Israel teve um tempo de paz, né?
tempo de paz naquela época, porque, se a gente lembrar bem, no momento presente, agora em 1947, quando foi criado o Estado de Israel, né? Em 46, 47 a ONU colocou como ok, muitas nações assentiram positivamente, reconheceram, uma delas o Brasil, né? Com o nosso embaixador Oswaldo Aranha. Mas no ano seguinte, 10 nações se reuniram contra Israel. 10, ao redor ali. A partir de Líbano, Síria, todo mundão, até o Egito, a Arábia, tudo contra Israel. Até Dalemar chegou países contra Israel. Foram 10. E Israel venceu todos eles. Todos os 10. Nação pequena, todos sabem que Israel é do tamanho de Sergipe, basicamente, Sergipe ainda é um pouquinho maior, né? E Israel venceu. Com a estratégia, com o poder, com a graça de Deus, de uma nação abençoada. Por isso que a Bíblia até nos traz, orem por Israel. E nós oramos sempre por Israel, por nosso país, por nossa nação, por nossa igreja, por nossos ministros também, para que a palavra de Deus continue avançando. Então, essa foi a palavra de Josué, e ele, com muita calma, com o sentimento do dever cumprido, morreu com muitos dias, morreu com 110 anos, porque dali em diante, né, só se podia morrer com 120, porque o Senhor disse, olha, eu não vou mais dar muita longevidade aos homens, porque eles erram demais, eles pecam demais, então eu vou limitar 120 anos. E foi Moisés que morreu e foi enterrado nas planícies de Moabe, que morreu com 120 anos. Já Josué morreu com 110, e por aí vai. Nós jogamos, então, ao nosso Deus, a Jesus, o Senhor, o Espírito Santo, que abençoe as nossas famílias, que possamos, assim como Josué, dizer sempre que eu e minha casa serviremos ao Senhor, seja qual for os embates, sejam qual forem as circunstâncias que se nos apresentem, termos em nossa mente a lembrança que servimos a um Deus que tudo pode, servimos a um Deus que está conosco sempre, e seja qual for a luta, sempre seremos vitoriosos no nome de Cristo Jesus, o Senhor, aquele que era, que é e que há de voltar um dia. Deus nos abençoe, então, portanto, pastor, em nome de Jesus.